Meus irmãos, a paz do Senhor. Bom estarmos na casa do Senhor. Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Enquanto os irmãos encontram, quero louvar a Deus por essa oportunidade, também pela vida do pastor Daniel, vosso presidente, nosso irmão Oséias e os demais companheiros. Estou revendo ali Sione, Simone, doutor, estamos juntos. Doralice, Deus abençoe. Irmãos, eu cheguei um pouquinho tarde, porque eu tive que passar, eu sou pastor ali da nossa subsede em Morro Alto, e eu estava em viagem aí alguns dias, e aí eu cheguei ontem, tive que fazer abertura, rever os irmãos. Eu não gosto muito de chegar tarde no culto, não. Por isso eu não cheguei no horário. Só me perdoa, né? Certo, Claudiano? O Claudiano, quando eu estava morando no Cachoeiro, eu fui lá, ele não me conheceu, pastor. Aí eu me apresentei para ele, ele levantou um falso contra a minha vida ainda, falou que eu tinha engordado, por isso que ele não tinha me conhecido. Espírito de engano puro, né? Né? Mas é isso aí. Irmãos, a partir do verso 17, quantos encontraram, diga amém. Trago um abraço ali da minha família, também não pôde estar, mas é muito bom estar aqui. Verso 17: Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe diz: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu conheces os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não defraudará alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Irmãos, essa história é muito conhecida de todos nós, e ela está também descrita nos demais evangelhos sinóticos, porém Marcos ele tem um olhar um pouco mais clínico sobre aquilo que está sendo descrito. Nós sabemos que Marcos não fazia parte do grupo dos 12, não era dos 12 discípulos, assim como também Lucas não era, mas se torna discípulo, seguidor de Jesus, depois de ser discipulado pelo apóstolo Paulo, e também na sua andança e término de formação com o apóstolo Pedro. Pedro chama Marcos de meu filho. Paulo, por um momento, rejeita-o, mas antes da sua morte, ele diz que Marcos era necessário no seu ministério, em 2 Timóteo, e Paulo faz um pedido para que ele voltasse. Esse Marcos, ele é filho daquela Maria de Atos capítulo 12, aonde acontecia um grande mover de Deus através da oração intercessória da igreja. Então Marcos é alguém que ouviu de primeira mão de alguém que participou da história, de alguém que viu a história, e Marcos então registra no seu evangelho a história deste jovem rico. Em nenhum dos evangelhos é descrito o seu nome, ele é um anônimo, mas a sua história, o seu testemunho, ele mexe com a gente. Curiosamente, ele foi uma das únicas pessoas
que aparece no contexto bíblico, que depois de um encontro com Jesus, ele não se alegrou, ele saiu triste, depois de ter encontrado com Jesus. Existem alguns encontros com Jesus, que ele vem para nos transformar, para nos moldar, e por vezes, quando ele começa a mexer no nosso caráter, na nossa fé, por vezes nós temos dificuldade de concordar com as coisas que Jesus precisa fazer, para que a nossa vida permaneça no centro da vontade de Deus. Pode ser que nessa noite você não vai sair como esse homem, pode ser que nessa noite, por opção, você também pode se entristecer com a proposta do que Jesus tem para fazer, mas o importante é nós estarmos no centro da vontade dEle, bendizendo e louvando o nome dEle e celebrando, porque esse ano é ano de regozijo no ministério de Vespasiano. Quantos dizem amém por isso? A Bíblia vai dizer que este jovem mancebo, ele está de longe, assistindo um acontecimento. Jesus, ele estava abraçando algumas crianças que se aproximavam, e os discípulos de Jesus estavam afastando essas crianças dele. Jesus repreende os seus discípulos, e Jesus então continua abençoando essas crianças. De longe, esse moço está observando tudo que estava acontecendo, e num certo tempo, ele vai se aproximar de Jesus, ele vai se dobrar de joelhos diante de Jesus, e ele vai chamar Jesus de o bom mestre. Depois, ele tece uma pergunta que no primeiro momento parece simples, mas não é tão simples assim, irmã Cíntia. Ele vai perguntar: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? Lembrando que a vida eterna não é mérito nosso. A vida eterna é graça e bondade de Deus. Esse moço começa bem com a sua atitude, ele começa bem na sua aproximação, mas apesar de viver num ambiente religioso, apesar de conhecer a Escritura como nós conhecemos, dentro dele existiam algumas questões que precisavam ser resolvidas. Pois veja, Jesus começa a dialogar com esse jovem, dizendo para ele que ninguém era bom a não ser o Pai. Jesus, interessado na conversa, vai dizer a partir do verso 19, tu conheces os mandamentos? E ele, como um bom religioso, ele vai dizer para Jesus que ele conhece. E todas essas coisas citadas por Jesus, ele pratica desde a sua mocidade. Que coisas eram essas? Não adulterarás, não matarás, não furtará, não dirá falso testemunho, não defraudará alguém, honra o pai e honra a mãe. Quando Jesus fala isto com esse jovem, ele vai dizer que ele conhece, e além de conhecer, ele pratica desde a sua mocidade. O interessante na história é que ele cresce num ambiente espiritual, num ambiente religioso. Ele conhece sobre culto, ele conhece sobre reunião de culto, e ele conhece sobre a Escritura, mas lendo nas entrelinhas, você percebe que ele não conhece Deus, e ele não sabe como Deus trabalha. Ele conhece a Escritura, mas ele não conhece aquele de quem a Escritura diz. E eu e você precisamos tomar muito cuidado na nossa vida, porque pode ser que nós estamos num ambiente religioso, pode ser que nós conhecemos acerca de Deus, e pode ser que muitas vezes nós não compreendemos o agir de Deus na nossa vida, o amor de Deus demonstrado na nossa vida, e o grande projeto de Deus para a nossa vida.
Não adianta conhecermos a Escritura de uma maneira intelectual, precisamos experimentar a palavra de Deus na nossa vida, precisamos compreender que esse momento que nós aqui estamos reunidos, Deus se manifesta através da palavra, Deus se manifesta através dos louvores, e Deus se revela a nós para falar e transformar a nossa vida como necessário é aos seus olhos. Quantos estão entendendo? Diz amém. Esse moço pensa que ele surpreendeu Jesus com a afirmação que conhece. Jesus não se surpreende com aquilo que a gente conhece. Jesus não se surpreende com aquilo que está simplesmente gravado na nossa mente. Jesus então continua olhando para aquele moço. E Jesus, inteligente, sabe o que vai fazer, compreende o coração do Pai, olhando para aquele moço e amando, Jesus não questiona as suas palavras. Jesus não disse que era mentira, que ele não sabia, mas Jesus continua no diálogo. E Jesus vai mexer no sentimento do moço e vai dizer: te falta uma coisa, pega o que você tem e vende. Depois, você dá aos pobres, e só depois você me segue. A gente sabe, no contexto que lemos, que esse moço tinha muitas coisas, tinha muitas propriedades. Bem, na verdade, olhando o texto, não é ele que as possuía, eram essas coisas que possuía ele. Essas coisas exercia domínio sobre ele. E Jesus, sabendo disso, que no coração existia outro entronizado a não ser o Pai, Jesus começa a mostrar para esse moço uma responsabilidade que nós temos com a nossa vida. Jesus vai dizer: vende o que você tem. E nós, existem muitas coisas que nós somos muito apegados. Existem muitas coisas que até determinado tempo toma a nossa vida, a nossa mente por completo. Por exemplo, lembra daquela roupa que você está esperando emagrecer para servir e não dá para alguém que você sabe que precisa? A gente não emagrece. E aquela que a gente está esperando engordar mais um pouco para servir, mas não dá para aquele que a gente sabe que precisa. Será que nós estamos presos a essas coisas? Uma vez, quando novo na fé, crente aos meus olhos, cheio do Espírito Santo, orava porque eu queria ser missionário. Passei vindo do serviço no centro, numa loja de sapato, e comprei um, e o outro saía por metade do preço, levei os dois. E quando eu estava voltando para o Morro Alto, no ônibus, entra um irmão da igreja, que eu conhecia. E aí quando ele entrou, ele parou perto de mim. Sorrateiramente, o Espírito Santo diz assim: dá um para ele. E aí eu fiz o que a gente faz, né? Isso é da minha cabeça. Isso não é de Deus, não. O meu sapato. Ele ficou do meu lado, e eu olhava para ele, olhava para o sapato. E aí o Senhor disse assim: dá o marrom para ele. E é o que eu tinha gostado mais, você acredita? O outro eu só levei porque saiu barato mesmo. E eu pensei assim: isso não é de Deus, não. Ele desce no ponto antes do meu, eu vou para casa. Quando vou mostrar à minha mãe o sapato, que eu calço mais barato, serviu, ficou muito bom. Mas quando eu calço o sapato do evento, ele pegou no dedinho. Justamente no dedinho. É porque Jesus, ele sabe aonde que pega na gente. E eu falei: não é possível. Falei com a minha mãe: esse sapato aqui eu calcei, experimentei, ficou bom. E aí sentei. E aí vou contar para minha mãe a história do lindo testemunho do missionário, que queria ser cheio do Espírito Santo. Falei: mãe, quando eu estava no ônibus, fulano entrou. E você acredita que veio na minha mente que eu tinha que pegar esse sapato e dar para o fulano? Ela falou: é de Deus, porque o fulano está passando uma prova tão grande
E eu, com uma vergonha de Jesus, pedi para que ela levasse lá, porque ela conhecia o pessoal. Quando chega lá, que ela bate na porta e ele recebe, ela fala: olha, aconteceu assim, 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 esse sapato é seu. O moço abre a caixa, começa a chorar e diz: é o que eu pedi a Jesus esses dias. A prova está tão grande, que o único que eu tenho está furado, e eu gosto muito dessa cor. Jovem rico, cheio de convicções de Deus, cheio de teologia na cabeça, cheio de conhecimento de regra e de normas, mas vazio de experiência com os céus. E eu preciso dizer para alguém que entrou aqui nessa noite, que existe coisas na sua vida que só virão movido por oração, quando você tiver um coração generoso e menos desapegado com aquilo que você tem. Deus não vai te dar nada, Deus não vai te confiar nada que venha ocupar o lugar dele na sua vida. Esse é o conflito de muitos de nós. O jovem rico, ele precisava vender. Deus não esforça, Deus não obriga. Deus faz com que o jovem rico entenda que é ele que precisava ter a disposição para mudar. É ele que precisava ter a disposição para desapegar. E existem situações na nossa vida que Deus está dizendo: é você que precisa tomar a iniciativa de querer ser mudado. É você que precisa lutar contra a sua natureza, lutar contra o seu coração, para que a vontade plena de Deus se cumpra na sua vida. Pode ser que Deus te peça algo. Pode ser que Deus venha te lembrar das contribuições na casa dele. Pode ser que Deus venha falar com você sobre o seu tempo mais envolvido com as coisas dele. Nós atravessamos um momento difícil. Todo mundo está cansado. Todo mundo está atarefado. Tem dificuldade para as coisas da igreja. Mas quando éramos do mundo não era assim. Quando era coisas que nós desejávamos, não tinha dificuldade. É uma luta espiritual que está acontecendo no nosso meio. É por isso que esse cansaço não vai embora. A gente dorme, descansa, e continua parecendo que está carregando um peso nas costas. Existem coisas que você precisa desapegar na sua vida. Existem valores que você traz para o seu coração que precisa sair. E é você que precisa lutar para que isso aconteça. Imagina a mente do moço apegado às suas riquezas. Vende, negocia, coloca preço. E o final da história, depois que fizer isso, dá aos pobres. Aqui a gente aprende uma lição com Jesus. Ele não depende do que nós temos. Ele não depende de quem somos. Bem, na verdade, ele nem precisa daquilo que a gente tem. Lembra do Salmo 24? Do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos aqueles que nele habita. Depois que você desapegar, depois que você negociar, leva e dá aos pobres. Mas preste atenção, no início da conversa, o moço quer saber sobre vida eterna. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Mas Jesus não fala sobre vida eterna. Ele fala: depois que você desapegar, depois que você dá aos pobres, você vem e terá um tesouro no céu. Mas não é essa a pergunta do jovem. Não é essa a indagação do coração do jovem. Porque por vezes nós temos perguntas para Deus, mas na maioria das vezes nós não suportamos as respostas que Deus tem para nos dar sobre essas perguntas. E aí Jesus resolve nos levar para um outro lado, para um outro assunto, até que a gente esteja pronto para ouvir certos tipos de coisas que a gente precisa. Quem me compreende diz amém. Ele começa dizendo sobre a vida eterna.
Mas ele termina ouvindo sobre tesouro no céu, duas coisas distintas, duas coisas diferentes. A mentalidade desse moço reflete a mentalidade dos discípulos do início da história. Veja bem, as crianças estão vindo para que Jesus abençoe, e eles estão querendo tirar as crianças de perto de Jesus. Jesus repreende, porque mesmo eles sendo discípulos, mesmo sendo seguidores, mesmo tendo sido escolhidos por Jesus, eles ainda não sabem o que Jesus está fazendo, eles ainda não compreendem como Jesus trabalha, e essa história parece com a nossa. Por vezes ele vai contrariar a gente, porque normalmente a gente nem sabe o que a gente quer. E a gente não tem ciência do que Deus está a fazer todos os dias da nossa vida. Importa compreendermos que por vezes a resposta não vem como eu quero, como eu preciso, porque às vezes não é o tempo. Existem coisas que Deus vai nos confrontar primeiro para nos transformar, primeiro para só depois nos entregar. E se você não gostar, não tem problema. O discípulo está encrencado. Por que ele está abraçando essas crianças? Trazendo para si essas crianças? E abençoando essas crianças? É isso aqui, é esse acontecimento que chama a atenção do jovem. Porque era a prática dos sacerdotes abençoar o povo. Mas eles não queriam se envolver com o povo. Jesus, ele então abençoa essas crianças e ele resolve abraçar essas crianças e trazer para perto de si. Nisto, chama a atenção do jovem rico, que pensava impressioná-lo, mas escuta que ele precisa abdicar de algumas coisas que estão no coração dele. Existem muitas coisas que nós lutamos para compreender, e existem algumas coisas que nós precisamos viver, e isso nos é difícil de viver se nós não tivermos abrido de fato o nosso coração totalmente para que Deus faça em nós a plena vontade dEle. Porque não dizer o que Jesus fala em Mateus capítulo 5, 44, amai os vossos inimigos. Às vezes nós tratamos alguém como inimigo nosso. Veja que o texto não está dizendo que eles são inimigos de Deus, eles são nossos. E Jesus vem dizendo, ama os vossos inimigos. Continua dizendo, bendiga aqueles que os maldizem. A gente tem dificuldade com essas coisas. São valores que a gente carrega e a gente não negocia. A gente revida a ofensa. A gente busca pagar com a moeda aquele que nos ofendeu, e a gente esquece de quem nós somos. Continuando o texto, ele vai dizer, faça mal àqueles que vos odeiam. Não está na moda, mas está na Bíblia. Não está na moda, mas está na Bíblia. Ele continua, orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. A que ponto nós estamos como esse jovem rico, cheio de valores, querendo saber sobre vida eterna, querendo justificar a nossa posição de fé? Eu conheço, eu sei, mas existem coisas dentro de nós que precisa ser mudado. Começa 2026 diferente. Esse ano é ano de regozijo, é ano de coisas novas, é ano de transformação para a sua vida, é ano de encontro, reencontro, é ano de cura para o seu coração. Depois que você negociar essas coisas, você vem e me segue. O que tem prendido você de segui-lo como ele exige? Quais são as motivações do coração e da mente, que por vezes Jesus te lembra que precisam sair, mas a gente resolve fazer como eu no ônibus? Isso não é Deus nada não, isso é a minha cabeça. Vende, abre mão e deixa ir embora da sua vida, porque se sair da sua vida certas coisas, eu vou entrar
você vai me seguir e você vai ter um tesouro nos céus. A proposta dele, a pergunta é curiosa, sobre reino, sobre herdar, como se ele tivesse como exigir a sua herança. Jesus sabe que ele não entende nada sobre o reino de Deus, porque você lembra que a salvação e a vida eterna não foi mérito nosso, foi mérito de Deus na pessoa de Jesus, que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas herdasse a vida eterna. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e está à destra do Pai e intercede por nós. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna, meu querido, não é o que você vai fazer, é o que Ele já fez. Não é o que você tem condição de fazer, é aquilo que Jesus já fez por você. A pergunta do moço é essa, ele quer se justificar. Ele quer demonstrar sua religiosidade, e enquanto ele está preocupado em demonstrar sua religiosidade e o seu conhecimento, Jesus está indo ao ponto dizendo: falta uma coisa para você. E aí, cabe a nós vasculhar em nós o que é que falta. E o que é mais curioso é que todos nós sabemos naquilo que precisamos melhorar, mas a gente faz como eu no ônibus: isso é da minha cabeça. Exercita-te na fé, na piedade, se envolve mais na oração, se envolve mais com as coisas de Deus, questiona menos a vontade de Deus, murmura menos sobre as decisões de Deus na sua vida, glorifica a Deus com toda a sua força, ocupa o seu tempo com as coisas e negócios de Deus, almeja as coisas boas, deseja as coisas boas, busca as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Por vezes nós pensamos que isso é tão difícil, mas a gente tem um jeito maroto de fazer as coisas. Eu creio que não é só comigo, com você também. Tem dia que a gente acorda de manhã com uma vontade de orar, mas a gente espera ela passar. Pastor gostou, né? Tem dia que a gente acorda com uma vontade de jejuar, aí a gente pensa: isso deve ser da minha cabeça, você está de brincadeira, irmão. Aí a gente se esforça até fazer o café ou o chá e beber, e acaba aquela conversa. Por vezes nós acordamos de madrugada, mas viramos para o outro lado. São coisas simples da vida. Deus se revela nas coisas simples da vida. Por que é que Ele precisou mexer comigo com sapato? Porque, como os irmãos sabem, eu fui para a missão, e teve coisas, situações e lugares que eu precisava ouvir claramente a voz de Deus e obedecer à voz de Deus, porque nenhum recurso mais eu tinha para fazer as coisas, e aí é que a dependência de Deus é necessária para a nossa vida. O que você tem que fazer para herdar a vida eterna, já foi feito. Usufrua dessa graça, creia nesta graça, e creia nesta salvação. O jovem rico, quando viu que a conversa de Jesus ia para outro lado, e ele começa a pensar nas coisas que ele tinha, nas propriedades que ele tinha, na razão que ele tinha sobre as coisas, imagina ele dizendo para Jesus: não vai dar bom isso não, eu tenho que vender, eu tenho que deixar ir embora as coisas que são minhas, eu preciso colocar preço naquilo que é meu, para que vá embora. Sim, você sabe o preço que custa a sua paz, você sabe.
Você sabe o preço que lhe custa uma consciência limpa diante de Deus, você sabe. Você sabe o preço de uma oração respondida, você sabe. Você sabe quanto custa uma ofensa ou quanto custa ser ofendido, todos nós sabemos. Sobre essas coisas nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para que a nossa vida de fato seja transformada e plena na vontade de Deus. O moço pensou bem. Quê? Eu tenho que vender as minhas coisas? Eu tenho que dar para pessoas que eu não conheço, que nunca fez nada para mim, para só depois disso eu seguir ele? Jesus foi para um lado e ele foi para o outro. Como tem sido as nossas escolhas, irmãos? Jovens, como tem terminado as nossas decisões? Indo com Jesus, por mais que nos desagrada a resposta do momento, ou escolhido fazer do nosso jeito e da nossa forma? A história desse moço nunca mais apareceu na vida, nunca mais apareceu na Bíblia, nunca mais foi relatada entre os evangelistas, porque existe oportunidade de Deus que é única para nós. Quem sabe Deus está respondendo a sua oração hoje, dizendo: o que precisa ser feito começa com você, começa em você, e será feito através de você. Quem sabe Deus está dizendo ao seu coração: você precisa iniciar esse processo para que a sua vida seja bem sucedida. O que eu precisava fazer já foi feito, agora é com você. Ou a gente fica e resolve, ou a gente sai tite para casa. Ou a gente confronta, ou a gente decide fazer o que é a vontade plena de Deus, ou a gente continua se lamentando por coisa mínima. Ele saiu triste, pensando nas suas propriedades, nos seus posicionamentos, na sua fama diante da sociedade, na sua postura diante das pessoas. E por vezes nós somos confrontados por Deus para fazer essas coisas. Tem coisa que não está na moda, mas continua na Bíblia. Tem coisas que está passando, mas continua na Bíblia. Tem coisas que não é muito usual para o tempo que se chama hoje, mas continua na Bíblia. Eu queria que você fechasse os seus olhos aonde você está, para nós fazermos uma oração juntos. É você que sabe o valor das coisas que você tem. É você que sabe o valor dos sentimentos que você nutre. É você que sabe os valores das coisas que lhe aconteceram e de coisas que precisam ser resolvidas com Deus nessa noite. Essa é uma oportunidade de Deus para você. A proposta de Deus é que você viva um ano de regozijo, pleno, curado, sarado, restaurado e renovado. Mas a decisão é nossa de aceitarmos o que Deus quer, ou virarmos as costas para a sua vontade. Senhor, nós oramos nesse momento e pedimos a tua ajuda, Espírito Santo, para nos trazer direção, para nos trazer solução às questões do nosso coração, a questões emocionais que precisam de tratamento nessa noite. Espírito Santo, nós pedimos a sua ajuda, nos aponta a direção que precisamos tomar, nos ajuda nos confrontos que precisamos vencer, porque nós não sabemos por vezes como vencê-los e como fazê-los. Nos ajuda a perdoar, Senhor, nos ajuda a pedir perdão, Senhor,
nos ajuda a orar e bendizer aqueles que nos maltratam, nos ajuda a portar como igreja do Senhor aqui na terra, nos ensina, Senhor, a abrir diante de Ti o nosso coração para que seja plena a Sua vontade. Igreja, continua orando, porque Deus está movendo neste momento em corações. Canura baixeia, labaio, revassou, dantacaçal e avure baixé. Anucamantuia é dazaio, vasso, taine, revasse, abanto, ela nuca nasceme narácia, toica façuia. Ei, amashi, ei, acalaia, chudevácia. É você que precisa fazer. É você que precisa lutar, se esforçar, porque a graça de Deus vai te ajudar. É tempo de perdoar e de ser perdoado. É tempo de santidade e plenitude na presença de Deus. É ano de regozijo para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Deixa o Espírito Santo entrar e mostrar o que precisa sair. Deixa o Espírito Santo segurar nas suas mãos e conduzir você para caminhos novos. Nuna macheia dará suievo. Enus na cama cheia, tesavure vassaio tundi jevamuntiasei. Tanui devassa bandui calamunde revusaia. Deus te trouxe nessa noite para curar os seus sentimentos. Deus te trouxe nessa noite para curar as suas emoções. Deus te trouxe nessa noite para te confrontar, porque Ele quer abençoar-te grandemente. Olhe para mim. Estou sentindo que Deus está curando famílias que estão aqui nessa noite. Deus está trazendo respostas a causas que estavam sem solução. Nessa noite os céus estão respondendo à vida de alguém. Deus está apontando destino para alguém nessa noite. Lembra do começo da história? O jovem vem correndo para Jesus. Por quê? Porque ele viu Jesus abraçando essas crianças e trazendo para perto de si. Porque ele viu Jesus colocando a mão sobre essas crianças e conduzindo essas crianças por onde ele queria. Sabe por que isso é necessário? Essas avaliações são necessárias. Porque Jesus, Ele quer te abraçar. Porque Jesus, Ele quer te abençoar. Porque Jesus, Ele quer te carregar no colo e te levar pelos caminhos que Ele tem para a sua vida. Ele quer te carregar no colo e te conduzir pelos caminhos que Ele tem para a sua vida. Ele quer te carregar no colo e conduzir você pelo caminho que Ele tem para a sua vida. Mas a decisão é toda nossa. A gente fica e trabalha no nosso coração para que Ele faça a vontade dEle, ou a gente fica triste, chateado com Jesus, chateado com a igreja, dá as costas e vai embora. A decisão é nossa, a decisão é minha, e a decisão é sua. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e ainda não serve o Senhor, e é uma noite de você estender as suas mãos e receber Jesus como Salvador da sua vida. Essas coisas que foram ditas aqui são difíceis demais de fazer. Essas coisas que foram narradas aqui são difíceis demais da gente realizar. É por isso que nós dependemos da graça e da bondade de Deus. E quando nós nos entregamos totalmente, Ele nos ajuda a viver essas coisas. Tem alguém nessa noite para Jesus? Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus?
Ele quer te abraçar, Ele quer te abençoar, Ele quer te conduzir pelos caminhos dele. Se não tem ninguém, que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês, juntamente com o vosso pastor, juntamente com todo o ministério. Fica aqui o meu regozijo de estar com os irmãos. Venda, negocie, lute contra a sua natureza para fazer a vontade de Deus. O jovem foi embora, mas nós estamos aqui porque é tempo de regozijo na nossa vida.